Olá, queridos, passando para partilhar mais um pedacinho da Palavra de Deus sobre o tema Paternidade Plena. Mas antes de partilharmos, quero convidar você, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, dê a sua opinião, fale alguma coisa, isso sempre nos ajuda a melhorar a cada dia. Eu quero falar hoje a respeito de algo extremamente relevante para cada um de nós: identidade. Identidade é o que nos torna único, é o que revela o nosso propósito, as nossas diferenças. E tenho percebido que, na verdade, muitas pessoas vivem uma crise de identidade. Não têm certeza de quem são, não têm certeza da sua missão, e isso abre brecha para muitas sugestões. Pessoas buscando a sua identidade das formas mais variadas possíveis, em cima de modelos que nem sempre são os modelos ideais. São modelos onde são criados, fabricados pela televisão e outros meios. As pessoas se espelham nesse tipo de pessoa para poder tentar se localizar quem elas são de verdade. Eu quero convidar você hoje a nós olharmos para uma outra ótica sobre identidade, olharmos a identidade pela ótica da Palavra de Deus. Deixa eu partilhar um trecho bíblico com cada um de nós. O livro de Mateus, capítulo 16, versículo 16 ao 18, diz assim: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te foi carne e sangue, mas o meu Pai que está nos céus, que te revelou. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, meu Deus, que riqueza de texto! Percebe que esse texto ele fala muito de identidade? Na verdade, Jesus Cristo, tempos antes de ascender aos céus, no final dos 3 anos, ele leva os discípulos deles em Cesareia de Filipos, a um lugar onde havia uma grande idolatria, havia muita gente idolatrando vários deuses. Ele pega os discípulos e larga no meio daquele povo. E antes desse trecho, ele faz 2 perguntas aos discípulos. Os discípulos interagiram com muita gente, ouviram muitas ideias. O Senhor queria saber até que ponto aquelas ideias tinham influenciado o coração deles. A primeira pergunta de Jesus é: quem eles dizem que eu sou? E a segunda pergunta de Jesus é: para vocês, quem eu sou? Na verdade, percebe que Jesus estava falando de identidade. E na verdade, a forma bíblica de eu conhecer a minha identidade não é quando eu descubro quem eu sou, mas quando eu descubro quem Deus é. À medida que o apóstolo Pedro olha para Jesus e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava revelando o conhecimento de Deus. Quando ele conhece a Deus, da boca de Jesus vem a identidade de Pedro e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus diz: também eu te digo, tu és Pedro. Lembra que Pedro era um sujeito inconstante, uma pessoa que não dava para se confiar. A palavra Pedro vem de pedra. O Senhor estava revelando o destino, o chamado de Pedro. Quando Pedro revelou quem era Jesus, o conhecimento que ele tinha de Jesus, da boca de Jesus veio a definição da identidade, dizendo: você não é mais inconstante, você não é mais medroso, você não terá uma fé que totalmente desequilibrada, mas você é Pedro, e eu vou usar você para poder construir a minha igreja, para ser uma pedra dentro da minha igreja. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que a nossa identidade está no nosso conhecimento da pessoa de Deus. Quando eu gasto meu tempo conhecendo a Deus, o Senhor revela a minha identidade, o meu propósito e o meu chamado. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo que o melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. Um abraço.